Olá, prezados amigos, ou crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero vos saudar com uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma paz do Senhor. Seja qual for o horário que você vá assistir esse vídeo, ou seja você crente, ou judeu, ou gentil, eu quero fazer uma reflexão um tanto rápida, certo? Eu sou o pastor Walter Barreto, do Ministério Belém de Jundiaí, dirijo uma igreja, e a igreja, meus amados irmãos, a igreja que eu falo todo, de modo geral, dos quadrantes da terra, norte, sul, leste, oeste, ela é uma igreja vitoriosa, apesar dos pesares, das dificuldades que já teve a igreja, que já tiveram, ou que possivelmente terá e que estamos tendo. A igreja é uma igreja vitoriosa, porque é a igreja de Cristo. Bem, em primeiro lugar, por que a igreja de Cristo ela é vitoriosa? Porque tem Deus ao seu redor, tem Deus ao seu favor, tem Deus ao seu lado. Precisa mais explicação? Eu acredito que não. Eu acredito que não precisa mais. Mas nós vamos imaginar situações porque Deus está ao nosso lado. Muito bem. A palavra do Senhor nos diz, Isaías 59:19, que vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. No Salmo 46, versículo 1, ele deixa claro que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. No Salmo 118, versículo 13, diz que com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Parece que o profeta Miqueias disse, diga ao fraco que eu sou forte, porque Deus está ao nosso lado. Acompanhe comigo. Romanos 8:31 diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta que Paulo faz à igreja estabelecida em Roma, pelo fato que a igreja estava passando. Pelas dificuldades, pelas provas, pelas perseguições. Mas algumas vezes nós interpretamos esse texto como, se Deus é por nós, então ninguém será contra nós. Ou seja, ninguém vai se levantar contra nós. Muito pelo contrário. Aí é que muitos se levantam contra você, porque você é igreja. E não fique admirado se alguém ao seu lado se levantar contra você, se não falar a mesma língua, se não andar no mesmo caminho, se não estiver no mesmo alvo. Então, meus amados, a igreja de Cristo, se você pertence à igreja de Cristo, como eu pertenço à igreja de Cristo, como a minha família pertence à igreja de Cristo, nós temos certeza de uma coisa: Deus está ao nosso lado. Esta é a vitória da igreja. Em segundo lugar, a vitória da igreja, ela tem Cristo como Salvador. Elas têm a salvação por Cristo. E todas as coisas em Cristo Jesus. Certo? Então, se nós temos um Deus como Salvador, temos Jesus como Salvador, naturalmente nós esperamos somente bênção e vitória do céu e todas as coisas. Acompanhe comigo. Romanos 8,
32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Isso é Deus. Deus não poupou o seu filho por nós. Quem faria isso? De entregar o seu filho para alguém que nem olha para a tua cara? Quem faria isso? Entregar o seu filho para alguém que não lembra de ti, que não gosta de você, que te despreza. Mas Deus não. Deus deu o seu filho para todos nós. Ele não poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Então é fácil de entender isso aqui, certo? É fácil. Não precisa teologia, não precisa diploma, não precisa anel. É muito fácil, é só o Espírito Santo falar no seu coração. Se Deus deu o melhor para nós, então as outras coisas serão tão fácil de ser entregue. Dará também com ele todas as coisas. E ele deu o melhor para nós. Eu vou lembrar uma coisa para você, ou eu vou dizer para você, ou aconselhar você. Já que ele deu o seu filho, Jesus, por nós, e que a igreja tem salvação por Cristo e tem todas as coisas, então dê o melhor para ele. Dê o melhor para ele. Não precisa você ser crente, mas dê o melhor. Principalmente quando você for, se realmente você for crente. Dê o melhor. Em terceiro lugar, a igreja vitoriosa, ela é uma igreja que ela não será julgada por ninguém, porque é justificada por Deus. Você já notou que a maioria das pessoas, por que não dizer quase que 90%, daqueles que gostam de acusar, os acusadores, os promotores da vida, né? Gostam de acusar. E geralmente usa com aquele dedo de profeta, né? O indicador, né? O indicador. Você. E quando você aponta o dedo para alguém, 3 já está apontando para você. Ou seja, 3 pessoas estão acusando você também. Se você acusa uma, tem 3 te acusando. Porque ninguém é perfeito. Somente um pode justificar. Ninguém mais pode julgar ninguém. Lembra-se da mulher que foi pega em atos de adultério, salvo engano meu, João capítulo 8? Lembra disso? Lembra que eles estavam com as pedras nas mãos para poder apedrejá-la, matar, apedrejar daquela mulher? E Jesus escrevia na areia. E Jesus disse para eles: vocês não têm nenhum pecado, então que atire a primeira pedra. Segundo os teólogos, os doutores da palavra de Deus, diz que no texto áureo eles estavam com aquele pecado de adultério. Jesus disse, estava falando sobre aquele pecado de adultério. E alguns até dizem que Jesus estava escrevendo na areia sobre o pecado de adultério, uma das leis que Deus deu para Moisés: não adulterarás. Certo? Então é sempre assim. As pessoas gostam de acusar. E essas pessoas que gostam de acusar, elas estão
inspirada pelo mal, certo? Porque acusar é uma coisa e orientar é outra. Quando alguém quiser te acusar pela inspiração do mal, ou o inimigo querer te acusar, aquilo que quer afastar você de Deus, apresente a ele Apocalipse 19, Apocalipse 20. Mas vejam comigo, Romanos 8:34. Quem os condenará? Ou seja, desculpe, 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Não existe mais ninguém para te justificar, para te purificar. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. Nós somos a imagem de Cristo. Jesus restaurou a sua imagem, que foi quebrada lá no Éden, mas Jesus restaurou, para que possamos ser a imagem de Cristo. E se nós somos a imagem de Cristo, nós temos que andar igual Cristo andou aqui na terra. Muito bem. A imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No versículo 30, e ao que predestinou, a esse também chamou. E ao que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Só Deus para fazer isso. Justificar, eu trago um exemplo. Imagine uma bicicleta com a sua roda torta. Ou seja, a roda certinha, mas sem ajuste. Ela vai andar toda torta, toda cambaleando. Não vai andar em linha reta. Agora, quando você ajusta a roda e põe ela para andar, ela vai andar em linha reta. É isso que Jesus fez conosco. Ele nos ajustou para andar em linha reta. Muito bem. A igreja de Cristo vitoriosa, porque ninguém pode condenar a igreja. Ninguém pode condenar a igreja. Acompanhe comigo, agora sim. Versículo de número 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem foi que desceu ao mais profundo abismo? Apocalipse 1:18. Eis que estou morto e agora estou vivo e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Quem foi que enfrentou o Gólgota? Um castigo do homem para com Jesus homem, em requinte de crueldade, para salvar a humanidade da morte. Quem trouxe aquele que estava cativo ao cativeiro? Quem antes da fundação do mundo se preparou ou se prontificou a Deus para vir morrer na cruz do Calvário, ressuscitar entre os mortos e restaurar a imagem de Cristo. E além disso, fazer com que você seja morada com Ele,
eternamente. Ninguém pode condenar a igreja. Haja vista que a escatologia nos diz, e a palavra de Deus também nos diz, que a igreja vai para o tribunal de Cristo. Nós não vamos para o trono branco. No trono branco, quem vai são os condenados, os gentios, aqueles que não queriam mais aceitar Jesus, que partiram sem salvação, que vivem no sofrimento eterno. E o Geena e o lago de fogo não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, aqueles que o seguem, então, se seguiu a vida inteira na terra e rejeitou o caminho certo, naturalmente ele continuará seguindo eternamente. A igreja vitoriosa, meus amados, ouvinte da palavra do Senhor, nada pode separar o amor de Cristo. Só se separa alguém quando não tem amor. Agora, quando se tem amor, o momento é eterno. É gostoso quando você ama alguém ficar perto de alguém. Você só gosta de ficar perto de alguém quando você o ama. Nada pode separar o amor de Cristo da igreja. Nada, meu amigo. Nada, minha amiga. Nada pode separar o amor de Deus da sua vida. O mundo pode separar você de tudo. Tem até um hino que diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem poderão me separar dessa luz. Pode alguém separar da família querida, mas não vai me separar de Jesus? É um hino antigo, que diga os antigos, se está me ouvindo. Acompanhe comigo. Versículo 35 de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Isso é uma pergunta que Paulo faz. E o Espírito Santo está fazendo agora também para você que está me assistindo. Que me impulsionou a levar essa mensagem para você. Essa mensagem eu trouxe para a igreja, que eu pastoreio na quarta-feira de ensino da palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Certo? Não. A angústia, a enfermidade da alma, que somente Deus pode curar, a perseguição, não separou a igreja primitiva de Deus, de Cristo, com a perseguição que se tinha, com as acusações que Nero fez com a igreja, ateou fogo em Roma e pôs a culpa na igreja. Com Herodes matando Tiago, irmão de João, a fio da espada. Nada poderá separar o amor de Deus. A fome. O mundo já teve outras fomes. E estamos passando por fases assim. A nudez, o perigo, ou a espada. Aqui quando Paulo fala sobre a espada, eu vou lembrar, você que conhece a Bíblia, certo? Que não precisa lembrar, você já conhece. A espada que Paulo está dizendo aqui, era a espada do império, dos imperadores perseguindo a igreja, matando a igreja. Porém, a espada de hoje, aqui, pelo menos aqui no Brasil, é a lei. Lei que quer matar você, que quer matar a igreja, que quer fechar a igreja. A espada da lei. Mas nada pode separar a igreja,
o templo fechou a porta a primeira vez por 5 ou 6 meses por causa da pandemia. Mas você ficou separado do amor de Cristo? Não, a igreja não se separou. Houve um recurso desses, de plataformas, para que nós pudéssemos cultuar a Deus. A igreja ficou sem culto presencial, mas sem a presença de Deus, jamais. Eu, pelo menos, não fiquei, nem eu nem minha família. Nós sempre mantemos a nossa comunhão com Deus, o nosso devocional com Deus. Mas, lamentavelmente, muitos esqueceram. Muitos só foram crentes quando estavam na igreja, cantando, pregando. E essa pandemia pôs muito fora da igreja. Não do templo, mas da presença de Deus. Você precisa você precisa ser uma igreja vitoriosa de novo. No versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não pode. Se você ama Cristo de verdade, permaneça com Ele, porque Ele te ama. Seja recíproco ao amor de Cristo. A igreja vitoriosa é uma igreja militante, é uma igreja vencedora, como o próprio tema está dizendo, igreja vencedora. E quem vence anda de cabeça erguida. Veja, os pugilistas, quando eles vencem uma luta, ou quando os lutadores de MMA, quando eles vencem, muitos ficam até sentados em pé, sentados na corda do ringue, em pé. Os corredores de Fórmula 1, quando vencem, dão uma volta na pista, com a mão erguida, levantada. E assim sucessivamente. Desculpa. A igreja militante é uma igreja vencedora. Acompanhe comigo, versículo 36 de Romanos 8. Porque está escrito. Esse está escrito chama a minha atenção. Porque palavras somem no ar. Mas quando você escreve, não. A não ser que queime ou rasgue o arquivo. Mas a palavra de Deus nos diz: mas está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, pelo amor. Não está pela pregação, não está pelo status, não está pelo nome, não está pela sociedade, não está pelo seu título de pastor, certo? Mas pelo amor. Somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador. Porque a igreja é ovelha. Ovelha, ela chora. Sai lágrimas, literalmente, dos olhos, quando está indo para o matadouro. Não bovelha. Ei, pastor Walter Barreto, o que é isso? Ovelha é lobo vestido de ovelha. Muito bem, versículo 37. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É recíproco. Por amor de Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Mais o versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O amor de Deus e o amor do homem. O amor da igreja e o amor de Deus. Que ele faz até uma comparação do amor do casal. E para finalizar, amado, está aqui a igreja vitoriosa. É a certeza do amor da igreja por Cristo.
Mais uma vez, o amor. Porque estou certo de que nem a morte, Jesus desceu mais profundo abismo, já disse, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra criatura. Nada pode separar o amor de Deus, de Cristo Jesus, à igreja. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Se você não é crente e ouviu essa palavra, passe para a igreja vitoriosa. Romanos 10, do 8 ao 10. Mas que diz, palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. E se você, igreja, seja vencedora em Cristo Jesus. Amém.